Nada do que falamos aqui reflete a opinião do Itamaraty, o meu empregador. Marhaban ya tulab, ahlan wa sahlan, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais uma aula semi ao vivo. Essa aula está sendo gravada, mas eu estou aqui comentando com vocês hoje, domingo, dia 8 de dezembro de 2024. Estamos todos aqui reunidos. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Assaf, sou professora do idioma árabe padrão, especialmente para luso-falantes, para falantes da língua portuguesa, e também sou diplomata do Serviço Exterior Brasileiro. Nada do que falamos aqui reflete a opinião do Itamaraty, o meu empregador. Bom, hoje é o dia de aula de árabe. Como vocês que me acompanham já pegaram qual é a jogada aí dessa nova temporada em que estamos aqui nos reunindo todo domingo, é que por causa do massacre, do genocídio que o Estado nazi-sionista de Israel está praticando contra o povo nativo em Gaza, nós estamos então hoje aqui alternando um dia é aula de árabe, mas outro dia, um domingo é aula de árabe, mas no outro domingo é aula que difunde um pouquinho sobre o conhecimento lá do que está se passando na realidade, no terreno. Para quem nunca leu nada sobre o assunto e não está entendendo como é que as pessoas estão aceitando, né, que Israel queime pessoas vivas, enterre pessoas vivas e nada acontece, né? Então, a explicação a gente vem aqui mostrando aos poucos, em doses homeopáticas para vocês, aos domingos. Um domingo sim, um domingo não. E o domingo passado vimos o que é aquela estrutura macabra chamada AIPAC, e hoje é uma aula de árabe, de idioma árabe. Então, estamos alternando assim porque uma coisa retroalimenta a outra, né? Sempre eu falei para os meus alunos que o ensino do árabe, aqui no meu canal, não é um fim em si mesmo. É um meio para você alcançar objetivos mais elevados. Um deles é conhecer a cultura e conhecer aí, pelo menos falar direitinho o nome dos lugares, né? Você conhecer isso muito bem. E por falar nisso, nós vamos dar continuidade à exploração do alfabeto árabe. Na aula do domingo retrasado, portanto na nossa última aula de árabe, nós vimos curiosidades da escrita árabe, vimos vários elementos, vários aspectos que fazem da escrita árabe uma escrita muito mais fácil, muito mais tranquila de absorver do que a própria escrita em língua portuguesa, né? Demos vários exemplos quanto a isso e eu provei para vocês que escrever em árabe é mais fácil do que escrever em português. Eu provei isso para quem não viu, que não assistiu a essa aula, vai lá, tá no YouTube, tá aí gravado, é só ir lá e assistir de novo. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade às curiosidades da escrita árabe. Vocês lembram que em uma aula aí atrás eu falei que o alfabeto árabe tem 28 letras e uma das grandes características da escrita árabe, do alfabeto árabe, que torna essa escrita muito mais palatável, é que cada letra do alfabeto árabe emite um único som. Tranquilo, né? Cada letra emite um único som. Fenômenos como exame, zebra e casa, zzz, com 3 representações gráficas distintas, né? Casa com S, exame é com X, zebra é com Z, o mesmo som, 3 letras distintas, né? S, X e Z, para representar o mesmo som. Isso não vai acontecer em árabe, porque cada letra do alfabeto emite um único som. Dessas 28 letras, 16 emitem sons que temos no português. Portanto, numa aula aí atrás, eu te falei que para aprender árabe, você deve focar em aprender qual o som que essas 12 letras restantes emitem, né? Então, se 16 letras emitem sons assim como temos no português, lá, ba, tá, T de tatu, D de dado, M de Maria, N de navio, né? Como a nossa, tranquilo, né? São 16 letras que emitem sons como o nosso. Vamos focar nas 12 letras que não emitem o som.
como o nosso, né? E é aí que está o pulo do gato para você ter um árabe, uma pronúncia linda, bem próxima ao nativo, para causar aquele efeito uau quando você estiver falando com seu interlocutor árabe. Por isso que eu acho fundamental que você se alfabetize em árabe. Não é difícil, é uma das coisas mais fáceis, porque é lúdica de se aprender, porque você não vai aguentar esperar para a próxima aula quando você está estudando, você está se alfabetizando em árabe, de tão lúdico, e é uma brincadeira, é bem legal, e você desenvolve, exercita seu cérebro. O raciocínio é da direita para a esquerda, não temos maiúsculas nem minúsculas, né? E temos outras características que nós vimos aí na aula passada, como cursividade obrigatória também. Então, na aula de hoje, nós vamos pegar 5 letras do alfabeto árabe, 5 letras. Nós vamos trabalhar essas 5 letras no alfabeto árabe. Como vocês podem ver, eu ainda não estou com o meu estúdio montado. Quem vem me acompanhando há mais tempo, eu morava no Sultanato de Omã e em missão diplomática, e eu fui transferida para um outro país, como nós diplomatas a cada 3, 4 anos, nós nos mudamos para um outro país, uma nova missão. Eu estou numa nova missão junto à Embaixada do Brasil, num país aqui na África Ocidental, de onde eu gravo esse vídeo. Eu ainda estou aguardando a minha mudança. Minha mudança está prestes a chegar a qualquer momento. Nós vamos ter aula com o meu estúdio montado. O estúdio, né? É o quadro para eu poder escrever, as luzes para melhorar a qualidade aqui da imagem, e vocês terão isso aí já daqui a pouco, tá chegando, tá perto. Mas quando isso acontecer, eu vou mostrar essas letras no quadro, na lousa, mas nesse momento a gente vai só bater esse papo. Quais são as 5 letras que eu vou singularizar na aula de hoje? São 5 letras que para o brasileiro, o brazuca como nós, parece que é tudo a mesma coisa. E é aí que eu quero que você se diferencie de outro aluno que está aprendendo árabe sem ser com a professora Cláudia Assaf. Porque quem aprende árabe aqui comigo, eu sou bastante criteriosa para distinguir cada som. Se você falar é tudo a mesma coisa, aqui não é seu lugar. Ou então você muda de abordagem para respeitar, essa é a palavra, cada som que é emitido pelas letras do idioma árabe. Essas 5 letras que eu vou singularizar hoje, elas parecem para nós brasileiros, para nós os brazucas, né? Parece que elas emitem o mesmo som, mas não, só que não. É aqui que eu quero que vocês aprendam bem direitinho. Por quê? Além disso, cada som dessas 5 letras, o som de cada uma dessas 5 letras, parece que é tudo R. R. Parece que é tudo R. Por isso que eu chamo os 5, entre aspas, R's da língua árabe. Não é bem R. Dessas 5, só um pode ser considerado o R autêntico, que é o R, por exemplo, de Roberto. A gente fala como Roberto? Roberto. Estranho, né? R, ó. Roberto. Vamos falar agora Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Não. Rio de Janeiro. Ah, então aqui está o pulo do gato. O R, na nossa língua portuguesa, cada palavra vai ter um som assim diferente. E falo mais, a depender da localização geográfica de quem fala, da origem de quem fala, se a pessoa é da região norte, da região sul, da região sudeste, do centro-oeste ou do nordeste, esse R vai ter um outro som. Por exemplo, quem é do Rio Grande do Sul não vai falar Rio Grande do Sul, vai falar Rio Grande do Sul, uma coisa assim, né? Rio Grande do Sul. Eles, né? E aí sim, eles falam corretamente. Não existe mais a noção de correto, mas eles falam tal como o R deve ser. Nasceu para ser falado. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roberto. Esse é o R universal. Ponto. Então, não que a gente fale certo ou errado, eu vou morrer falando Rio de Janeiro, minha cidade, Rio de Janeiro, imagina que eu vou falar Rio de Janeiro, imagina que eu vou falar assim, não tenho nem condições, né? A gente perderia a nossa marca cultural, nossa marca identitária.
Não tô pedindo para ninguém fazer isso, eu só tô mostrando para vocês, né? Ressaltando para vocês que o mesmo desenho gráfico, o R, ele pode assumir sons distintos, a depender da posição na palavra, na língua portuguesa e da região de quem fala, né? Então, isso que eu quero homogeneizar a partir de hoje. Quando nós falarmos em árabe, que eu tô falando o R, ele é um só. É o R universal e vai ter o som de R. Tá bom? Então, esse é o primeiro, entre aspas, R's. Na verdade, é o único R autêntico. Vamos continuar. Bom, tirando esse R universal, né? Que todos, né? Tem o som de R. Vamos agora seguir a sequência no alfabeto. Esse Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha. Apareceu Ha. Vamos lá. O Ha. Se você for pensar, Cláudia, é a mesma coisa quando eu falo Rio de Janeiro, ó. Rio de Janeiro, né? O segundo é o R universal, né? Então, esse som, pessoal, não é arranhado, não, ele é aspirado. Finge que tem um vidro na sua frente, você vai colocar um bafo. Não arranha e é forte. Uma palavrinha que tem essa letra, Habib, querido, Hub, que é Hub, amor. Uma outra palavra, né, é o grupo da resistência da Palestina, que é o Hamas, que é uma sigla, né, Harika, o H é de Harika, movimento, Hamas, não é Hamas como os sionistas falam, né? Você já viu os soldados demoníacos, nazis, sionistas, terroristas falando Hamas? Já viram? Eles falam Hamas, we have to kill Hamas, achando que estão falando árabe, coitados, né? Mal tem noção do que não estão falando nada de árabe. Bom, mas sionistas são assim mesmo. Então vamos falar aspirando. Habib, Hub, Hamas, aspirado. Então já vimos o R, que é o R universal, R é o R. Vimos agora o H de Habib. Vamos transcrever, se for transcrever, eu não gosto com H maiúsculo grande, tá? O primeiro R é o R que a gente usa, R. Então já vimos R, H. Agora o terceiro, que a gente vai dar na aula de hoje, é o arranhado. É o que parece que a gente vai cuspir. Ó. Tá vendo? Tem que até beber água, né? Eu não trouxe a água tá ali na pia, mas não vou pegar não. Então eu fiz que vai cuspir. Sabe quando a gente tá entupido o nariz? E você faz... Aí, tchum, cospe. Então, é esse acabou, é esse Então não vem falar nada que é difícil, tá? Porque difícil não é só fazer um esforço diferente, né? Alguém já falou isso. Então é isso, ó. Tá? Então, é esse arranhado, tá bom? Khatam, anel, khatam, tá? Arranhado. Então já vimos R, já vimos Ha, aspirado, já vimos R. Bom, o próximo que nós vamos ver é o Cláudia, o que é isso? Pois é, ele existe. Antes vamos voltar um pouquinho. Esse Ra arranhado aqui na garganta, ele é transcrito universalmente com K, depois o H, tá? Por isso que quando falam, por exemplo, sheik árabe, né? Não é sheik, é sheikh. É porque quando vai transcrever, as pessoas transcrevem com SH para fazer o sh, A, I, K, H. Sheik. Aí fica sheik. Sheik árabe, né? Sheik. Não é sheik, é sheikh. Tá? Então vamos agora para o próximo.
Finge que você... O Raine, né? A letra Raine. Não é igual ao Ra, é Raine. A transcrição do Raine é GH. E o truque para você falar Raine como um árabe fala, eu vou te dar um truque. Se o de antes, o anterior, você finge que vai cuspir, o Raine, não, o Raine você não cospe. Você finge que tá com dor de garganta. Isso mesmo. O que você faz quando tá com dor de garganta? Se é que você já não tá, né? Com tanto eu falo, para aprender árabe tem que ter uma garrafinha d'água, não muito gelada, para, né, cair aqui mansamente. Hoje eu esqueci. Tá ali, ó, a água olhando para mim, olhando para ela, eu morrendo de sede. Bom, dá licença que eu vou pegar água. Peguei. Obrigada por aguardar. Então tá aqui, ó. Ó. Sorra. Então, o Raine, você vai fazer assim, por isso que eu também peguei água. Você finge que vai fazer um gargarejo. Se você tá com dor de garganta, você faz um gargarejo, né? A gente bota vinagre, sal. Mas aqui eu vou fazer um gargarejo com água sozinha. Quando você fizer o gargarejo, você também vai falar um som, né? Então, olha só, olha só. Esse é o Raine. Finge que vai fazer um gargarejo. Ah, Cláudia, mas como é que eu vou fazer? Os árabes não falam assim, tá, gente? Eu tô exagerando para que você pegue a malícia de como falar o Raine. Eu não vou falar, por exemplo, com um árabe. Você tem um instantinho que eu tenho que falar uma palavra que tem um Raine. Aí você vai pegar aqui, ó. Um Raib. Você não vai fazer isso, né? Raib é ausente, né? Raib. Você não vai fazer isso, ninguém merece, né? Então você vai disfarçadamente, pega um pouquinho de saliva, junta a saliva aqui na garganta. Tá com saliva aqui dentro? Não engole, não engole. Finge que você vai fazer um gargarejo com essa saliva. Treina aí. Desculpa, quem for árabe, desculpa. Eu só tô fazendo isso porque facilita a pessoa lembrar, né? Então, ó, junta saliva, ó. Finge que vai fazer um gargarejo, mas você é com classe. É com classe, ó. Vamos falar a palavra ausente, ó. Raib. 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 É claro que você não vai falar Raib. Não. Ó, elegante, ó. Juntei a saliva. Raib. Raib. Entendeu? Bom, uma diferença, um outro truque que eu vou dar para você falar o Raine, você já tem um truque. A transcrição é GH, tá? Ó, um primeiro truque é o gargarejo. O segundo truque que eu posso dar também pode facilitar mais para você é o seguinte. Lembra do R anterior? Você finge que vai cuspir? Né? Você vai cuspir? Esse é o Ra. Ele é igual ao Raine do gargarejo. São iguais. Qual a diferença de um para o outro? Qual a diferença? A diferença, você tem que voltar lá na escolinha da tia Teteia. Você lembra quando você estudava fonética na escola? Então, nós aprendemos fonemas surdos e sonoros. Lembra? Então, por exemplo, P e B são dois fonemas idênticos. Ó, olha meus lábios, ó. P, B, P, B, P, B. Um é de P de pipa, outro é B de bola. Qual a diferença entre eles? É a mesma diferença que temos do pro calma que eu explico. O P de pipa, ele é esse fonema bilabial surdo. Não tem som. Pipa, pipa. Agora, o B é bilabial também, mas ele é sonoro. Tem um som por trás, ó.
B, 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 b e p. B, p. Mesma coisa. O r que de cuspir, ó, ele é seco, ele é surdo. Agora, o reine, ele é igual, só que você vai colocar um som por trás. Então, vamos fazer só o som, sozinho, ó. Vamos fazer um som, ó. É um som. Espero que não tenha passando ninguém lá fora, porque vão achar que eu tô... Não, tá tudo bem. Ó, fez o som, né? Agora, vamos fazer esse som simultaneamente à cuspida. Ó, cuspida era assim, ó. E o som era juntos agora, ó. Esse é o reine, é idêntico ao gargarejo. Percebeu? Bom, você vai treinando, você volta o vídeo, porque senão também a gente acaba a garganta. E para terminar, nós vamos ver o último ha, que em compensação é o mais fraquinho de todos. É o ha, ha. É igual aquele inicial que a gente falava aspirando. Lembra do vidro que a gente botava aqui um bafo de Habib, Hub, Hamas. Lembra desse ha? É igual, só que mais leve. Ha, ha. Por exemplo, rio em árabe é Nahar. Nahar Nil. O que é Nahar Nil? Rio Nilo, no Egito. Nahar. Nahar. Olha que o último é o R universal. É o R que a gente conhece, que se fala rrr. E rio é o N, o H fraquinho, termina no R. Ó, Nahar, 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 rio. Nahar Nil, rio Nilo. Nahar Amazon, rio Amazonas. Tá bom? Então, esse é o último R. Vamos recordar? Nós vimos na aula de hoje o Ra, o Ha, o Ra, o Ra e o Ha. Vou falar rápido, ó. Ra, Ha, Ha, Ra, Ha. 5 R's. Gostaram? Então vamos ver algumas palavras. Por exemplo, a palavra oceano em árabe é bahar. Bahar. Então, se você fechar os olhos, tenta não se cobrar muito. Quando você já estiver lendo e escrevendo em árabe, se você fechar os olhos e ouvir bahar, bahar. Lembra que em árabe tem poucas vogais. Quase as palavras não têm vogais, tá? Quase sempre. Então, a palavra oceano é bahar. Não tem vogal, é ba, ha. Esse que é aspirado de Habib, Hamas, Hub, né? Ba, B de bola, Ha e R, o R universal. Bahar, fala Bahar, Bahar. Ninguém vai falar Bahar. Socialmente, ó, Bahar, Bahar. O sufixo IN, N, significa dois. Dual, que a gente vai ver em árabe, tem lá no curso, parte gramatical, né? Então, se eu vou falar dois mares, eu não posso falar o número 2, Ethnan Bahar, não posso. O dual, ele é feito com o sufixo IN. Então, os dois mares seria o quê? Bahar en Bahrein, que é o nome do país. Não sei se vocês já ouviram falar no Bahrein. Bahrein é uma ilha que fica no Golfo Arábico e você tem de um lado e de outro dois mares. É como se fosse isso. Bahrein. Bahrein é o nome de um país. Então, Bahar. Bahar. Vamos ver também, quer ver? Sheikh, já vimos Sheikh, né? Que é Sheikh, Sheikh. Vimos Nahar. E o gargarejo, vamos pensar em Raeb, ausente. Rain. Quem tiver dificuldade, bota o gargarejo. Tem que ter o som, porque se não botar o som, fica ra, de cuspida, né? Então, olha só. Raeb. Uma outra
palavra que tem o Rain do gargarejo, que é transcrito com GH, é Bagdá, a capital do Iraque, Asmat al-Iraq. Então, a capital do Iraque é Bagdá. Por que a gente fala Bagdá? Porque em árabe é Bagdad, 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 Bagdad. Truque, bota um pouquinho de saliva, ó. Bagdad, Bagdad. Não é Bagdad, não. Não é Bagdad, não. É Bagdad. É por isso que em inglês, Bagdad, Bagdá, é escrito com B-A-G-H-D-A-D. Bagdad, eles falam em inglês, né? Bagdad. Bagdad, porque o GH, o H não tem som, fica Bagdá. E no portuguesando ficou Bagdá, com acento agudo no A, né? Bagdá, oxítona terminada em A, leva o acento lá, Bagdá. Então, Bagdad também é outro exemplo de Rain. Então, vemos hoje o Ra, o Ha, o Ra, o Ra e o Ha, do rio, né? Nahr. Tá bom? Então, vamos agora para os comentários, despedindo, e eu prometo que a gente vai ter uma aula igual a essa, que é muito importante, você saber distinguir cada R, entre aspas, desse, numa palavra, vai fazer o seu diferencial para um árabe, uau! Né? Quando você estiver falando árabe. Para isso tem que se alfabetizar, não tem como. Porque quando você passa a ter contato com as palavras, com a escrita árabe, ao falar, por exemplo, rio, nahr, você vai visualizar que esse Ra é o último do alfabeto, é lá no final do alfabeto, é o fraquinho. E você, quando estiver falando Bagdad, você vai saber que é o Rain que está no meio. Não é Bagdad, não é Bagdad. Tá entendendo? É a diferença de quem fala Salam Aleikum com Assalamu Alaikum. Então, se você puder visualizar as letras e o som que cada letra emite, acabou. Seu árabe já começa lindo, mesmo sem estar fluente. Já vai causar o efeito uau no seu interlocutor árabe. Então vamos despedindo aí nos comentários, eu estarei aí comentando com vocês. E na nossa próxima aula vai ser um tema de história, porque o conhecimento, ele entristece, para quem está sabendo o que está acontecendo, né? Entristece, mas ele nos liberta da manipulação desse regime nazi-sionista de Israel, que ele tem que colapsar. O Estado de Israel permanecendo, mas com outro regime. Isso é o que a gente defende aqui, com um regime sem ser um etno-estado racista. Tem que ser um Estado em que dê direitos a todos e não oprima, não ocupe terras alheias e nem extermine povos nativos. Quem é Israel na fila do pão para se ter o direito de assassinar pessoas cultíssimas, pessoas maravilhosas, seres humanos que estão ali querendo viver, querendo ter o cuidar da sua família? Que cara de pau, né? Que pilantragem essa corja lá do governo do etno-estado racista de Israel. Mas é isso aí, é papo para a próxima aula. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Aprenderam as 5 nuances, que eu digo assim, do R entre aspas, porque é só um R, né? E a gente vocês vão, faz aí um resumo, aprendam bem, e eu prometo que quando eu tiver com o meu quadro aqui, a gente vai escrever cada R desse e mostrar como é que a gente escreve esses R's no início da palavra, no meio e no final da palavra, tá bom? Então, muito obrigada a todos, nos vemos no próximo domingo. Ilá liqa.